agora? Boa noite, Elvira. Estamos começando agora. Hoje nós vamos, então, começar um capítulo muito interessante da história da igreja primitiva, da igreja das origens, que é sobre a vida consagrada, chamada vida monástica. Quando a gente estuda a questão da vida monástica, ela pegou aí, vamos dizer assim, basicamente, muitos séculos da história da igreja. A gente pode, por exemplo, até dizer que do século VI ao século XII, 600 anos, houve um predomínio da vida monástica dentro da igreja, um predomínio. Então, vamos dizer, o grande grau de perfeição na vida da igreja era a vida monástica. Então, pelo menos do século VI ao século XII. Então, essa é a primeira informação importante. A vida monástica ela foi muito importante entre o final do que nós chamamos de mundo antigo e aí início, né, e até a Alta Idade Média, até o século XII, a vida monástica foi muito, muito importante. E eu posso dizer ainda que do século VI ao século XII, uma das ordens monásticas mais importantes foi a ordem chamada de São Bento, a ordem beneditina. Eu posso dizer que nesses 600 anos, do século VI ao século XII, a ordem beneditina foi a grande ordem religiosa da Europa. São dados importantes. Um outro dado importante, sem medo de errar, podemos dizer que a ordem ou as ordens monásticas, mas principalmente a ordem de São Bento, mas todas elas, mas principalmente a ordem de São Bento, foram as responsáveis por criar a Europa. Porque a Europa, quando os germânicos, que são chamados de bárbaros, invadem a Europa, isso acontece no século III para o século IV. Então, quando esses germânicos invadem Roma, invadem o Império Romano, ao longo de séculos foram as ordens monásticas que evangelizaram esses germânicos. Então, foram as ordens monásticas que foram responsáveis por converter esses germânicos ao cristianismo. E quando isso acontece, então está nascendo o que nós chamamos de Europa cristã. Vou dar um pequeno exemplo para que vocês entendam isso. Quando os francos foram evangelizados, surgiu o que nós chamamos de França. Quando os visigodos foram evangelizados, surgiram a Espanha e Portugal. Quando, vamos dizer, os anglos, os saxões foram evangelizados, os normandos evangelizados, surgiram a Alemanha. Deixa eu Valdemar aqui. Estou começando o negócio, Valdemar. Surgiram a Alemanha, surgiu a Inglaterra, surgiu aí também a Itália, embora a Itália também teve papel aí dos longobardos, que foram evangelizados. Então, quem é que fez o papel? A Suíça, quando os suevos foram evangelizados, surgiu a Suíça. Então, podemos dizer que a Europa cristã, ela nasce graças ao trabalho dos monges, que fizeram um trabalho muito ligado à questão do interior da Europa, não nas cidades grandes. Porque nesses períodos da Idade Média, que nós estamos, vamos dizer, fazendo a ponte de transição, porque as ordens monásticas surgiram no final do mundo antigo. Mas durante a Idade Média, as cidades estavam esvaziadas, as cidades estavam abandonadas com essas invasões, elas estavam abandonadas. Então as pessoas procuraram viver uma vida mais rural, mais ligadas ao campo, e foi justamente no campo que se instalaram os monges. E ali nos campos, esses monges começaram um trabalho longo de evangelização. Eu esqueci o nome do filme, mas está na Netflix, depois eu pego para vocês. Tem aí, por exemplo, o trabalho da evangelização de alguns grupos pelos francos, que foram os primeiros a ser evangelizados, e que tem o trabalho dos monges, né, nessa evangelização. Então, é muito importante estudar a história monástica, ou da origem da vida consagrada, da vida monástica, porque está ligado diretamente à vida ou o nascimento da Europa.
Existe um historiador, ele já é aposentado da USP, chamado Hilário Franco Júnior. Esse livro está até de graça na internet aí. Ele escreve assim, o nascimento do Ocidente. E no nascimento do Ocidente, né, que é justamente o nascimento da Europa, e o papel fundamental aí vai ser das ordens monásticas. Então, ele trabalha muito, o Hilário Franco Júnior, como que os monges vão criando o Ocidente, como que os monges vão criando essa mentalidade do Ocidente. Uma mentalidade que estava baseado, basicamente, em alguns pontos, como a oração, como a valorização do trabalho. Olha que coisa interessante. No mundo antigo que nós estamos estudando com vocês, o trabalho era visto como uma coisa de escravos. Somente os escravos trabalhavam. Inclusive, a palavra trabalho vem do latim tripalium. Tripalium era aquele pau que se amarrava os escravos para bater neles, né? Então, somente os escravos trabalhavam. O trabalho era visto como algo negativo, como algo penoso, como algo difícil. O trabalho não era feito pela nobreza, pela classe nobre dos romanos. Já com a Ordem de São Bento, essa foi a grande revolução que vai criar a Idade Média. Já com a Ordem de São Bento, o trabalho vai ser visto como algo positivo, como algo que dignifica o ser humano, como algo que faz parte da oração cotidiana. Segundo a lógica de São Bento, em todas as ações cotidianas, nós devemos louvar a Deus, seja na oração, seja no trabalho, seja na vida intelectual. Então, em todas as ações, devemos fazê-las para glorificar a Deus. Então, podemos dizer que os monges, então, eles vão valorizar, eles vão desenvolver muito essa vida de oração, eles vão desenvolver muito a vida de trabalho, e o trabalho aqui é o trabalho agrícola, mas também um trabalho dentro dos mosteiros. As primeiras técnicas, né, que vão gerar a Idade Média, elas surgem dentro do mosteiro, mesmo a questões ligadas aí à farmácia, à medicina, às invenções, todas elas vão surgir dentro do mosteiro. Os mosteiros serão também aí, vamos dizer assim, lugares onde a ciência aos poucos vai desenvolvendo. Mas também dentro do mosteiro, graças à valorização do livro, o livro era algo importante para os monges, então foram preservadas muitas obras, outras foram copiadas, outras foram escritas, onde então se desenvolveu aí, e vai surgir depois então as universidades. Os mosteiros foram responsáveis diretos pela criação de escolas, as escolas chamadas escolas paroquiais, depois as escolas monásticas, e dessas escolas vão surgir depois as universidades. Então, os mosteiros foram embriões da vida intelectual também da Europa, pela preservação dos livros, pela valorização da ciência e pelo cultivo aí das principais, vamos dizer, áreas científicas que a Europa conhecia. Então, estudar a vida consagrada, a origem dela, não é importante só para conhecer um aspecto religioso da igreja, mas também para conhecer aí o próprio surgimento da Europa como continente cristão e o desenvolvimento aí de outras áreas, tá bom? Então, e aí eu já mandei o material para vocês, dois material, porque agora eu vou falar do outro, tá? Um foi a origem da vida monástica. E a pergunta que sempre surge quando nós estudamos a vida são palavras sinônimas, já vou adiantar aqui, são palavras sinônimas, para você já ir acostumando com elas, que nós vamos falar bastante. Vida consagrada, vida monástica, são duas palavras aí sinônimas, vida monástica, vida consagrada, porque essas pessoas se consagravam a Deus. Também é uma palavra sinônima, a palavra ascetismo. Vida ascética quer dizer aquela vida retirada do mundo, aquela vida que se volta só para Deus, é chamada de vida ascética, tá? Vida ascética. Então, quando a gente fala de vida ascética, vida monástica, vida consagrada, estamos falando da mesma coisa, tá bom? Então, essa vida monástica, essa vida ascética, essa vida consagrada, ela começa a aparecer no Oriente. Hoje, inclusive, nossa aula está voltada para o Oriente. Na próxima aula,
vou falar da parte ocidental. Então, a vida monástica, ela surge no Oriente, especificamente no Egito, mais especificamente na vida no deserto, na vida do deserto, tá? Então, a primeira pergunta que surge para os pesquisadores, quando vão estudar a vida monástica, né, quais foram as motivações ou as origens da vida monástica? Então, sempre vão remeter aí, será que a vida monástica cristã deve alguma coisa aos essênios de Qumran, aos essênios judeus? Porque os essênios judeus também viviam isolados no deserto. Então, será que a vida cristã está ligada de alguma forma aos essênios? A resposta é não, porque a vida essênia ela termina no final do século I, né? A vida dos essênios termina no final do século I. A vida cristã monástica só surge no século III, 200 anos depois. Podemos dizer que a vida monástica está ligada aos terapeutas judaicos que viviam também no deserto no Egito? Também não, porque essa vida dos terapeutas, que foi narrado aí pelo Fílon de Alexandria, ele também falava que esses terapeutas viviam em comunidade no Egito, também termina no século I. E a vida monástica só surge 200 anos depois. Então também não podemos ligar aí essa vida monástica aos terapeutas judaicos que viviam em comunidade. Podemos dizer que a vida monástica está ligada aos budistas da Índia? Muito difícil, porque não se tem nenhuma pesquisa séria que faça essa ligação dos budistas com os cristãos que viveram essa vida no deserto. Não tem essa ligação, pelo menos não tem nenhuma indicação que os cristãos buscaram no budismo essa prática de vida isolada. Podemos dizer, então, que essa vida de perseguição, desculpa, essa vida de monástica, ela surgiu da fuga dos cristãos em relação às perseguições? Também não. É muito difícil você fazer essa ligação. Podemos falar, então, que a vida monástica veio substituir o fim da vida dos mártires, porque agora a igreja foi assumida pelo Estado romano, primeiro com Constantino, depois com Teodósio. Então, podemos dizer que a vida monástica foi uma espécie de martírio voluntário? A origem, não, mas podemos dizer que sim, que que muitas pessoas já não queriam viver mais aquela vida sem sentido de um cristianismo organizado, de um cristianismo imperial. O cristianismo ele foi perdendo a sua essência. Podemos dizer que aos poucos muitas pessoas fugiam desse cristianismo oficial e buscavam viver um outro tipo de cristianismo. Mas não foi a origem, foi um reforço, vamos dizer assim. Quando a gente fala de origem da vida monástica, é algo mais complexo do que essas perguntas. Então, nós temos que tentar estudar o cerne da questão. Quais foram as motivações que levaram homens e mulheres para o deserto, principalmente no Egito, tá? Uma coisa importante a dizer é que muitas pessoas já usavam o deserto para fugir de dívidas, para não pagar as suas dívidas, eles fugiam para o deserto. Também não foi esse o motivo desses cristãos, porque esses primeiros cristãos que buscam o deserto são pessoas ricas, de famílias ricas, como, por exemplo, Santo Antão. Então, eles não estavam buscando o deserto para fugir de dívidas, né? Que era muito comum isso no Egito. Então, nós temos que buscar uma pergunta fundamental. Nós sabemos que esses monges eram celibatários, não eram casados. Então, o celibato é algo muito importante para esses monges. De onde eles buscaram o celibato como algo importante? E nós vamos perceber que o celibato já era valorizado no século I, antes mesmo do cristianismo aparecer, por duas figuras importantes, por Jesus Cristo e também pelo Paulo de Tarso. Nós sabemos que Jesus foi celibatário, pelo menos não existe nenhum texto evangélico que diga que Jesus não foi celibatário, quer dizer, não tem nenhum texto que fala que Jesus foi casado.
E Paulo também, claramente, ele é celibatário. Mas onde está escrito essas duas coisas sobre Jesus e sobre Paulo? Se vocês abrirem o Evangelho de Mateus, deixa eu ver se a minha Bíblia está aqui em cima. Ele não está, mas eu tenho de cabeça o texto, tá? Se você pegar Mateus 19, do versículo 3 ao 12, Jesus faz uma citação que diz o seguinte: muitos se tornaram celibatários por questões de violência, né? Foram amputados, porque aqueles homens que tinham haréns, os reis que tinham haréns, eles decepavam o membro de um homem para que eles vigiassem as mulheres. Então, eles eram forçados a serem celibatários. Mas Jesus fala, só que existem celibatários voluntários, e esses são maiores do que os primeiros. Então, aqui no texto de Mateus, no capítulo 19, versículo 3 a 2, vemos Jesus valorizar a vida celibatária como antecipação do reino de Deus. Porque, segundo os textos evangélicos, no céu, ninguém se casa, ninguém se dá em casamento, que todos são como anjos. Quer dizer, a vida sexual ela é uma vida apenas para a terra. No céu já não existe mais essa ideia de atividade sexual. Então, a vida celibatária, segundo os textos evangélicos e principalmente os textos de Mateus, o celibato ele seria uma antecipação do reino de Deus. Vou abrir um parênteses importante aqui. Muitas pessoas defendem que o celibato surgiu por questões de terra. Lá na Idade Média vai ter uma questão dessa também. Mas veja bem que já há uma motivação teológica desde o século I, estamos falando de Jesus, desde o século I, que coloca o celibato como uma questão de antecipação do reino de Deus, que não tem nada a ver com questões de terra, porque não existia nem igreja ainda, como Jesus está falando. Tá? Não existia nem igreja formada. Então, o celibato não pode ser visto apenas com essa motivação fundiária que a Idade Média deu, lá no século XI. O celibato, antes dessa discussão fundiária, que um dia eu vou falar para vocês aqui, ela teve uma motivação, durante séculos, ela teve uma motivação teológica, a antecipação do reino de Deus. Então, esse é o primeiro texto, é o texto de Mateus. O segundo texto que nós podemos ver a valorização do celibato foi escrito por Paulo. Isso está em 1 Coríntios, capítulo 7. 1 Coríntios, capítulo 7. O Paulo vai dizer o seguinte, o Paulo ele vai defender o celibato como uma vida superior à vida de casados. Ele vai dizer que na igreja, ele vai dizer, bispos, tenhais apenas uma mulher. É o que mostra que tinha bispos que tinham mais de uma mulher, né? Então ele pede para que os bispos tenham apenas uma mulher. Não sejam dados ao vinho, porque a questão de pessoas alcoólatras, né? Mas a minha orientação para vocês é que sejam celibatários como eu. Então, Paulo vai dizer que ele era celibatário, porque a vida de celibato ela é superior à vida daqueles que eram casados. Isso para aqueles que têm a missão de evangelizar, tá? Para aqueles que têm a missão de evangelizar. Então, aqui na citação do Paulo, em 1 Coríntios 7, nós temos duas informações importantes. Que na igreja que nasceu, ser casado não era empecilho para ser bispo, para ser padre ou ser diácono. Não havia um empecilho. Tanto é que o Paulo está orientando aos bispos terem apenas uma mulher. E nós sabemos que o Pedro, apóstolo de Cristo, era casado, tá? Porque nós sabemos aí em Marcos, o Marcos cita, o Evangelho de Marcos, cita que Jesus curou a sogra de Pedro. Mas o Paulo, é uma segunda informação importante. O Paulo coloca a vida celibatária como uma vida superior à vida de casados, né, para aqueles que têm a missão de evangelizar. Então veja bem, esses monges do século III, né, que estão surgindo no século III,
eles pegam a valorização do celibato nas pessoas de Jesus e na pessoa de Paulo de Tarso, tá? São as duas grandes referências para a defesa do celibato para aqueles que estão se retirando para o deserto. Só que no início da igreja, nos primórdios da igreja, o celibato, antes mesmo dos monges ir para o deserto, existiam mulheres que se consagravam a Deus, eram chamadas de virgens consagradas. Mesmo antes de existir a vida monástica, mulheres se consagravam a Deus, muitas delas fugindo do compromisso do matrimônio, não queriam casar. Os pais arrumavam casamentos para essas mulheres, elas não queriam casar e encontravam nessa vida consagrada uma possibilidade de fugir do matrimônio. Então, essas virgens consagradas existiram na igreja e existe até hoje, tá? Lá em Roma, eu tive aí a satisfação de participar da consagração de 6 mulheres. Hoje a igreja exige que tenha mais de 40 anos. Tem todo regras para virgens consagradas na igreja, tá? Então, elas têm que ter mais de 40 anos e outras regras lá. Então, as virgens consagradas existiram e existem ainda na igreja. E como no passado, ainda hoje, elas vivem nas próprias famílias. Elas vivem a sua virgindade, a sua consagração ao Senhor na própria família. É como se essas mulheres fossem casadas com o próprio Jesus Cristo. Tanto é que no mundo primitivo, que nós estamos estudando com vocês, essas mulheres tinham que usar o véu preto para dizer que elas, desculpa, o véu branco, é véu preto mesmo, véu preto, para dizer que elas eram casadas com Jesus Cristo. Então elas iam para a igreja com o véu de mulheres casadas, para dizer que já eram consagradas a Jesus. Jesus era o noivo dessas mulheres. Mas essas virgens consagradas viviam em família, nas suas casas, não eram separadas da família, só para a gente ter aqui uma explicação. Agora, nos séculos II, mas principalmente no século III, nós vamos ver muitas pessoas escolhendo essa vida ascética, essa vida voltada para Deus e para o celibato. Isso vai crescer muito na igreja, principalmente no século III, tá? Nós vamos ver, inclusive, autores cristãos defendendo esse estilo de vida consagrada somente a Deus e também na defesa do celibato. Vou citar aqui alguns deles. Tertuliano, que foi um homem da igreja do século II. Orígenes e Cipriano, século III. Atenágoras, século IV. Esses homens, Tertuliano, Orígenes, Cipriano e Atenágoras, eles vão defender o celibato, eles vão defender a vida consagrada a Deus. Só que o celibato, no primeiro momento, não foi visto como serviço à igreja. O celibato foi visto apenas como uma consagração a Cristo. Você se consagrava a Cristo. É naquele sentido que eu já falei. Era uma antecipação do reino dos céus. Então, a sua função era uma função transcendente, escatológica, do final dos tempos. Quer dizer, uma vida que você vive na terra já esperando o céu. Porque no céu ninguém se casa, ninguém se dá em casamento, como eu falei. Então, você se consagrava a Cristo como antecipação do reino de Deus, tá? Para esses escritores que eu citei, o celibato também mostrava que os cristãos eram superiores aos pagãos, porque os pagãos, segundo os cristãos, eles viviam a vida imoral. Então, o adultério era aceitável, porque na cultura romana o homem é superior, então o homem podia ter mais de uma mulher, não oficialmente, mas isso não era muito cobrado naquele mundo. Nós temos religiões pagãs, como as religiões ligadas a Dionísio, em que a orgia era uma coisa sagrada. Então, nós temos aqui, os cristãos diziam que viver uma vida celibatária era um sinal de que o cristianismo era uma religião superior, né, ou superiora, aí ao mundo pagão, ok?
Então, a vida consagrada, a vida celibatária, ela nasceu de uma forma espontânea, do desejo de homens e mulheres criar uma identificação pessoal com a vida de Jesus Cristo. Então, Jesus foi celibatário e nós também queremos ser celibatários. Paulo foi celibatário e nós também queremos ser celibatários. Então, é uma vida que se identifica com a própria vida de Jesus e de Paulo, mas principalmente de Jesus. E outra questão importante: se esse mundo que nós vivemos é um mundo de pecado, é um mundo voltado para a imoralidade, para o pecado, vamos sair desse mundo para viver as coisas santas. Então, a saída do mundo era justamente a busca de um encontro pessoal e permanente com Deus. Então, eu saio desse mundo pecaminoso, desse mundo que tem muito mais a cara do demônio, com seus valores demoníacos, e vou para o deserto para me isolar desse mundo pecaminoso, para buscar uma vida voltada para Deus, por uma vida dedicada 100% das horas do dia a Deus, tá? Por isso a ideia do deserto. O deserto passou então a ser sinônimo de vida que busca a Deus, né? Nós temos o outro exemplo evangélico de Jesus, que para começar a sua missão se retirou no deserto durante 40 dias. Então o deserto passou um lugar de encontro com Deus, um lugar em que eu me afasto do demônio e do mundo que ele governa, né? Esse mundo que era o mundo romano. Segundo o historiador chamado Danilo Mondoni, nós não podemos atribuir as perseguições aos cristãos como a origem da vida monástica, mas como eu falei para vocês, foi muito mais um nascimento espontâneo de pessoas que buscaram viver no deserto para poder se encontrar com Deus. A ideia era deixar tudo para trás para encontrar-se com o reino, para construir no deserto a ideia do reino de Deus, tá? Então, essas pessoas estavam insatisfeitas com a imoralidade, buscavam uma vida mais fervorosa, mais livres da preocupação com o mundo. As mulheres buscavam nessa vida do deserto fugir da sujeição matrimonial, tá? Então, só para que a gente tenha um pouco aí a ideia do deserto, porque ele foi importante. A primeira vida, e aqui é importante, já vou definir os termos para vocês, porque quando a gente for falar fica mais claro. Existem aí 3 modelos, mas 2 se destacam. Vou falar dos 2 primeiros e depois do terceiro modelo. O primeiro modelo que nós temos de vida no deserto foi uma vida completamente isolada. O homem que vive sozinho em busca de Deus, sozinho, sem ninguém mais. Essa vida foi chamada de eremítica. A palavra eremos significa deserto, tá? Então aí vem a palavra eremita. Eremita é aquele que vive sozinho no deserto, sozinho. E nós conhecemos o primeiro modelo de vida eremítica graças ao Atanásio, Santo Atanásio. O Santo Atanásio, ele escreveu um livro chamado A Vida de Santo Antão. Eu já coloquei para vocês aí no nosso grupo esse livro, tá bom? É um livro pequeno, dá para vocês aí ler um pouco sobre a vida de Santo Antão. Ele tem aí 88 páginas, é um livro pequenininho, dá para vocês conhecer um pouco esse livro. O Santo Atanásio foi aquele que defendeu o Concílio de Nicéia contra os arianos. Na época ele era diácono, depois ele se tornou bispo de Alexandria. O Santo Antão era contemporâneo dele, os dois foram contemporâneos. Inclusive, o Santo Antão um dia deixou o eremitério para dar apoio ao Atanásio. Então, o Atanásio conheceu ele em vida e vai escrever sobre a vida dele, tá? Embora nós temos aí o Santo Antão como primeiro grande exemplo de vida eremítica, o São Jerônimo ele fala de um outro anterior ao Santo Antão, chamado Paulo. Mas nós não sabemos se esse Paulo existiu mesmo ou foi da cabeça do São Jerônimo. Então, a confiabilidade histórica da existência desse Paulo, como primeiro eremita, ela cai por terra. Então, historicamente falando, o Santo Antão ele é o primeiro eremita da história.
Ele viveu entre os anos de 250 a 350, durante 100 anos da vida dele, tá? Então foi graças ao Atanásio, Santo Atanásio, que nós podemos hoje conhecer quem foi o Santo Antão. Esse livro que eu deixei para vocês aí. Segundo o Santo Atanásio, o Santo Antão era de uma família rica. Ele tinha 20 anos quando deixou a família dele, vendeu todos os bens dele, que era de direito dele, deu aos pobres e foi para o Egito, tá? Para o deserto do Egito. Ele vivia ali próximo do rio Nilo, entre o rio Nilo e o rio e o Mar Vermelho. Então, entre o rio Nilo e o Mar Vermelho, foi aonde ele construiu aí uma cela para ele viver. Nós chamamos aí, na verdade, ele começou a viver em cavernas, depois ele vai construir uma cela. A vida eremítica, ela também é conhecida como anacoreta, vida anacoreta, quer dizer, uma vida que se retira. A palavra anacoreta significa retirar. Então, se eu falar vida eremita, a palavra anacoreta é uma palavra grega, tá? Se eu falar vida eremítica ou vida anacoreta, é a mesma coisa. No ano de 306, muitas pessoas, sabendo da existência do Santo Antão no deserto, iam até ele pedir conselhos. Conselhos sobre a vida, conselhos sobre negócios, conselhos sobre tudo. E muitas pessoas que iam buscar conselhos do Santo Antão não voltavam para casa, ficavam no deserto. E construíam celas. O Santo Antão não admitia que se vivesse com ele. Ele vivia isolado. Então as pessoas criaram celas próximas do Santo Antão, ao longo do rio Nilo. Então foi se criando as primeiras comunidades de anacoretas, de pessoas que viviam isoladas. E, hora ou outra, o Santo Antão saía da sua cela para visitar essas outras celas e orientar esses seus discípulos, tá? Então ele saía da sua cela para dar orientações a esses discípulos. Então, no início, não se tinha regras de vida, não se tinha estabilidade, nenhuma estabilidade. As pessoas apenas confiavam na palavra do Santo Antão. Ele era o líder espiritual dessa gente. Ele se reunia apenas 2 vezes por semana para a liturgia, tá? Ou se não, para a oração comum. Então, reunia de vez em quando, então, 2 vezes aí, para essa liturgia, que era aí as orações incomuns que eles faziam. O Santo Antão deixou a cela dele, ali a região do Egito, só 2 vezes. Uma para consolar os cristãos que foram perseguidos pelo Diocleciano, que foi a última perseguição. E a outra vez que ele saiu do Egito foi para dar apoio ao Atanásio, Santo Atanásio, na luta contra o arianismo. Ele vai até o concílio de Nicéia para dar apoio ao Atanásio, tá bom? Ele não foi padre, isso é importante, porque nem todo monge é padre, isso tem que ficar claro. As pessoas falam, todo monge é padre? Não. Para ser padre, você tem que se consagrar, tem que estudar, e depois você tem que receber do bispo a consagração de padre. O Santo Antão nunca foi padre, ele foi um monge, viveu isolado, mas não foi padre, tá? E ele vai criando uma direção espiritual. Tá? Para o Santo Antão, a pessoa, para se formar, o novato tinha que procurar um ancião espiritual. Uma pessoa mais experiente em oração, em vida espiritual. E aí essa pessoa acompanhava esse ancião, era tipo uma escola, até que esse novato fosse capaz de, sozinho, ele seguir adiante. Então, um novato tinha que procurar um mais velho, espiritualmente mais formado, na oração, no trabalho, nas mortificações. E aí, então, depois que esse eremita conseguisse se orientar por si mesmo, aí podia abandonar esse mestre espiritual. Para o Santo Antão, a palavra do ancião era carismática, quer dizer, ela é inspirada, ela é um dom do Espírito Santo. É o Espírito Santo que fala através desse ancião eremita. Como é que a vida eremítica era marcada? Primeiro, viver isolado, tá? Depois, uma vida de muita penitência. Se fazia muita penitência, principalmente a penitência da alimentação. Da alimentação, do sono, se comia muito pouco, se dormia muito pouco.
E aí ia para o segundo ponto, que era mais importante na vida eremítica: muita oração. Se rezava praticamente o dia todo. Acordou, rezar, oração, oração. Para quê? Para vencer o demônio. Para vencer o demônio. Para cair no celular. Para vencer o demônio. O Santo Antão mesmo, segundo o Santo Atanásio, ele teve vários embates contra o demônio. Tá? Ele vai ter vários embates contra o demônio. Só a oração e a penitência te ajuda a vencer o demônio. O São Bento de Núrcia também, na vida dele, que foi contado pelo Papa Gregório I, conta também que ele teve muitos embates com o demônio e que ele venceu através da oração e da penitência. Esses monges, né, eremitas, tinham que, na liturgia, participar dos sacramentos, principalmente da missa. Tá? Eles tinham que levar uma vida de virtude, humildade, paciência e caridade, além do amor ao trabalho. Ele, em alguns momentos, também era dedicado ao trabalho, tá? Tentando acertar aqui o nosso celular. Também dedicado ao trabalho. Então, essa é a primeira. Então, podemos dizer assim: a primeira vida eremítica isolada foi através do Santo Antão. Quem é a nossa fonte? Nossa fonte é Santo Atanásio, que eu enviei para vocês lerem aí e entender um pouco essa questão. Depois nós vamos, da vida eremítica, vamos passar para a vida chamada cenobítica. Cenobítica com C. Que é a vida de pessoas que vivem em celas, mas vivem dentro de um mesmo muro. Que é a vida comum. O fundador dessa vida comum, a vida eremita é a vida isolada, sozinho. A vida cenobítica é a vida em comum. Vivemos em comum, vivemos na nossa cela, mas temos um momento de vida comum, jantar juntos, rezar juntos, tá? Quem criou esse estilo de vida foi o Pacômio. O Pacômio. A palavra cenobita significa vida comum organizada. Essa vida, então, ela tem que ter uma regra de vida, uma regra de orientação do que nós devemos fazer para atingir essa perfeição, tá? O Pacômio, ele foi um militar, depois ele virou eremita, e em 320, no Egito também, ele vai criar uma comunidade com muros, cercada por muros, tá? A irmã dele, chamada Maria, foi a primeira mulher que criou uma comunidade feminina. Então, a primeira comunidade feminina foi criada pela irmã do Pacômio, e a irmã dele chamava Maria. E esses mosteiros foram se multiplicando no Oriente, foram crescendo no Oriente. Qual foi a novidade criada pelo Pacômio? O Pacômio, ele dizia que a vida comum, para funcionar, deveria ter uma pessoa que mandasse. Um chefe. Esse chefe era o abade. Então, Pacômio, a novidade da vida dele é o abade. E as pessoas tinham que confiar cegamente nesse abade. O Pacômio ele levava essa vida comum muito dura, muita oração, muito trabalho, poder total do abade e mortificações físicas. O que são as mortificações físicas? Existe um negócio chamado silício, que tem umas pontinhas de ferro, que você chicoteia as costas, ou você pode também amarrar o silício na perna. São ganchos que vão sangrando. Para você lembrar que a carne tem que ser vencida. A carne é fraca, então você tem que vencer ela através da mortificação. Então as pessoas perguntam por que os monges mortificavam? Para vencer as tentações do sexo, por exemplo. Estou com fome, então eu tenho que mortificar meu corpo para o corpo saber que ele não vale nada, o que vale é o espírito. Então é essa a ideia da mortificação. Vencer o corpo, vencer as tentações que vêm do diabo, para mostrar que quem manda é o espírito, tá? No século IV, um cara chamado Hilarião, ele vai criar um meio termo dessas duas comunidades, entre os eremitas e os cenobitas, tá? São várias celas, mas tudo eles fazem em comum. Então ele vai criando isso. O Pacômio já, na verdade, tinha feito isso. Então não tem muita novidade, não. Agora, quem é que vai criar a primeira regra? Opa, voltar aqui. Voltar aqui meu celular, que caiu aqui. O primeiro que vai criar uma regra de vida mais equilibrada e que se torna a grande regra do Oriente, tá? Vai ser o São Basílio. O São Basílio, ele tornou a regra de vida uma regra mais moderada, mais humana, vamos dizer assim.
Ele retirou coisas excêntricas, que esses caras exageravam. Tinha monges que viviam só em cima de árvores, nunca descia da árvore. Tinha monges que subiam montanha, nunca mais desciam. Então, assim, começou a ter uma competição de quem era mais santo, né? Quem era que sofria mais. Então, o São Basílio tirou essas coisas excêntricas. Ele vai moderar a penitência. A penitência não é para matar a pessoa. Ele vai prescrever o trabalho moderado. Aqueles abades que eram rigorosos e puniam muito, ele vai assegurar garantias contra esses abusos. Ele vai dar o exemplo de colaboração de todos. Todos têm que ajudar a todos a buscar a perfeição. Ninguém busca a perfeição sozinha. Por isso mesmo, o Basílio dizia que os mosteiros tinham que ser próximos das cidades, para que o amor deles, monges, também fosse vivenciado pela cidade, para que a cidade pudesse, então, aproveitar desse amor dos monges. Por isso que ele vai criar mais essa vida ligada aí próximo à cidade, tá? Então, basicamente, essa é a origem da vida consagrada no Oriente. Depois ela vai vir para o Ocidente, graças à tradução da vida de Antão do latim. Quem faz essa tradução vai ser um cara chamado Porfírio. O Santo Agostinho leu muito das obras do grego para o latim, graças a esse Porfírio. O Porfírio vai traduzir a vida do Santo Antão. E aí, então, ela chega ao Ocidente. Ela chega ao Ocidente. E os grandes nomes, né? E o grande nome da vida monástica no Ocidente, no primeiro momento, vai ser o Santo Agostinho. Santo Agostinho, inclusive, no final da vida dele, quando ele abandona a profissão de professor de retórica em Milão, ele pega a mãe dele e os amigos e já na Itália começa uma pequena experiência de vida monástica, próximo de Milão. Depois dali, eles resolvem voltar para a África para montar essa vida monástica na África. A mãe dele morre no porto de Roma e assim ele volta e vai viver com esses amigos ali na propriedade familiar dele. E mesmo quando ele foi bispo, se torna padre bispo, ele vai manter essa mesma vida monástica. Então, Santo Agostinho vai ser o primeiro que vai trazer essa grande experiência para o Ocidente. Na próxima aula, então, eu vou falar um pouco da vida monástica no Ocidente, onde se destaca aí a ordem beneditina, a ordem criada por São Bento de Núrcia. Tá? Nós vamos ver isso na próxima aula. Pode abrir os microfones aí para fazer as perguntas sobre a vida monástica no Oriente. Ô Guto, Oi. essa vida, principalmente a vida monástica, por exemplo, das mulheres, é, você sabe se existe algum paralelo, por exemplo, me fez lembrar muito que no mundo romano existiam certos grupos de mulheres, no caso as vestais, né, que tinham toda uma vida dedicada às funções do templo, né, e tal. Eu queria saber se por um acaso existe uma correlação ou mesmo uma afirmação mesmo que diz que, por exemplo, as mulheres cristãs deram, vamos dizer assim, foi uma resposta cristã a esse mundo pagão no caso, por exemplo, dos cultos das vestais e tal. Queria Né, saber assim, se há uma relação. boa pergunta, mas a resposta também é não. Mesmo porque as vestais eram funcionárias, elas eram virgens também, tá? Vestais era virgem e consagrado à deusa Vesta, que é ligada ao fogo da cidade de Roma. Só que não há ligação porque elas são, vamos dizer assim, institucionalizadas. É uma vida institucionalizada, com regras próprias do império. Essas mulheres vão levar. É tudo o contrário disso. É uma vida que foge completamente do mundo, que foge da instituição igreja. Uma vista. No início, não é nem tão bem vista assim, essa fuga para o deserto. Lógico, com pouco, né? Depois com a narrativa de Santo Atanásio, depois com o próprio Papa Gregório escreve a vida de São Bento, depois vou mandar também esse livro para vocês, tá? A vida de São Bento, que foi escrito pelo Papa Gregório I. Então, a partir disso, essas vidas começam a ser valorizadas. Mas lá no início, na nascente, não era assim tão valorizada. Era visto até como negativo essa saída, né, para fora do mundo. Então, aos poucos que ela vai ser valorizada. E é uma vida que no início não tinha nem regra, como eram as regras das vestais, não tinha isso.
Então, essas regras vai sendo aos poucos. Eu vejo aqui nessas mulheres, o Rafael, muito mais no início, tá? No início, uma fuga dos matrimônios. Muitas mulheres que tinham um casamento arranjado, que não queriam casar, procuravam nessa vida uma espécie de fuga. Depois não, depois elas vão entendendo a importância dessa vida consagrada e vão vivendo de fato uma vida espontânea e voluntária. Elas querem ser assim, mas no início foi muito mais demandado de fuga de casamentos forçados. É que enquanto você explicava, parecia que foi uma resposta do mundo cristão a esse mundo pagão, entendeu? No Sim, caso no das sentido de mulheres. superioridade do mundo cristão, porque enquanto o mundo pagão ele é imoral, nós somos celibatários. Enquanto o mundo se apega a dinheiro, se apega ao poder, nós apegamos a desfazer de nós mesmos. Então, ou seja, pouco sono, muita mortificação, muita oração, muito trabalho, muito contato com Deus. Então, essa é a ideia de mostrar que eram superiores ao mundo pagão. Mais alguma pergunta? Guto, Oi, Elvira. esse celibatário, a Igreja Católica hoje, os ministros ordenados, a inspiração é desse tempo? Não, na verdade existe na igreja o que se chama de diaconato permanente, que são os homens que são casados e que são diáconos hoje, não é isso? Sim, não, os padres Os que não padres, podem casar. aí vem a questão. Os padres, até o século IV, os padres são casados. Até o século IV. Só que a partir do século IV, graças a essa vida monástica que exigia o celibato, a igreja começa não a fazer uma pressão diretamente, mas já começa a ver nos padres celibatários uma espécie de hierarquia superior. Então, aos poucos, muitos padres vão se tornando celibatários, mas o celibato oficialmente na igreja, como exigência da igreja, foi no século XI. Só no século XI que a igreja vai exigir que os padres sejam celibatários, tá? Vai ter um documento do Papa Gregório VII, chamado Dictatus Papae, que ele vai exigir que os padres sejam celibatários. Tá. E aí a pergunta é, e a igreja conseguiu? Não. Aí vai ser o Concílio de Trento, que vai dizer ou você seja celibatário ou você não seja padre. Então o Concílio de Trento vai fechar todas as portas para aqueles que querem viver casados na igreja. No Ocidente. No Ocidente. Porque no Oriente, os padres podem ainda casar, mas não podem ser bispos. Os padres que forem casados não podem ser bispos, mas eles têm essa oportunidade de casar ou não. Até hoje no Oriente. Só no Ocidente que o celibato foi se tornando aos poucos uma regra para entrar na vida da igreja. Ah, tá. Pessoal, então leiam o vídeo da vida de Santo Atanásio, vai lendo, são pouquinhos aí, cada um lê 10 páginas por dia, em 8 dias você termina ele e a gente pode até conversar um pouco sobre esse livro semana que vem. É um livro histórico, tá? É um livro escrito entre o século III e o século IV, né? E aí pelo Santo Atanásio, e que mostra um pouco aí quem foi o Antão. Lógico que vocês têm que tomar muito cuidado. Sempre existe aquela supervalorização do santo, né? A gente fala assim, a defesa, né, do santo. Então, mas de qualquer forma, o Santo Atanásio foi contemporâneo do Santo Antão. Ele conheceu ele pessoalmente e nós temos aí pelo menos uma visão mais próxima de que foi o Santo Antão através do Santo Atanásio, tá bom? Ô, Na próxima Guto, aula, então, a gente se encontra. e essa busca pela uma maior uma maior virtude que você disse que desencadeou logo depois que começou os cenobitas, né? é, vai gerar assim você disse que gerou um conflito, né? Assim, Uhum. cada um lutando para mostrar quem é o mais virtuoso, né? Isso. Já nessa época, eles tinham uma noção assim de que, por exemplo, os eremitas eram mais virtuosos que os cenobitas, ou alguma coisa assim, tinha um Sim, grau de virtude. Qual seria esse sim, grau? a população e os próprios monges começam entre eles a mensurar. Por exemplo, o cara falava assim, ó, o meu grupo de monge é mais santo que o seu porque nós vivemos em cima de uma árvore, comendo só folha e não descemos. O outro vai dizer, não, nós vivemos em cima das montanhas e não descemos, somos mais santos que vocês. Não, nosso grupo foi perseguido pelo Império Romano. Então começa a criar essa questão. E é onde vai criando os exageros. E por isso que as regras
tende aos poucos a se tornar mais moderadas. Santo Agostinho foi um que criou uma regra muito moderada, o São Basílio foi outro que criou uma regra moderada, o São Bento de Núrcia. Por que a regra de São Bento ela é a mais famosa? Porque ela é a mais moderada das regras. O São Bento sabia que os monges não são anjos, são gente como a gente, e eles não precisam passar por tortura para servir a Deus. Então vai se criando cada vez mais essa mentalidade de que a regra tem que ser moderada, não se deve violentar, bater no monge ou exigir coisas absurdas dele. Então vai se criando, e esse que é interessante, Rafael, porque a Igreja Católica ao longo da sua história foi percebendo que entre os extremos Deus não está ali. Deus está sempre na moderação. Essa é uma grande regra da Igreja Católica. É a vida moderada. Que o Aristóteles já tinha falado isso no livro dele, A Ética Nicômaca, né? A vida moderada é a vida do equilíbrio. Você não deve exagerar nem de um lado nem do outro. Sim, mas num primeiro momento, Exageros. quem são? São os eremitas, né? Que vivem Sim, os ao extremo, eremitas. depois os cenobitas, né? Isso. Depois Ok. cenobitas. Sim, mas houveram vários exageros. Não vamos falar disso na próxima aula. Muitos exageros em relação. Tem um grupo no século XII, século XI, não século XII, século XI, tem um grupo que fazia voto de silêncio perpétuo. Ele subiu uma montanha e não podia conversar mais. E antes de subir a montanha, ele tinha que passar por um processo psicológico na base da montanha para ver se eles aguentavam subir e ficar. Você imagina você ficar a vida toda sem falar nada. Então, foram muitos exageros que aconteceram nessas vidas. Tá bom? Um abraço a todos e todas. Então, até a próxima aula. Fique com Deus.